palavra, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Nós vamos estar meditando um pouco aqui nesse texto das Sagradas Escrituras, onde nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cortou aqui. Graças a Deus voltou o sinal, né? Aleluia. Vamos aqui continuar. Então quero deixar esse versículo para a nossa meditação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos aqui para este texto da palavra do Senhor, nosso Deus, nós percebemos que está se tratando de uma revelação que foi dada ao apóstolo João, quando o mesmo se encontrava cativo lá na ilha de Patmos. Ele já um homem idoso, de mais ou menos 90 anos de idade. Ele estava lá, foi jogado para ser morto, comido pelas feras, mas em meio àquela situação, a Bíblia nos mostra que ele teve uma revelação da parte do Senhor. Ele viu o Cristo glorificado. E a Bíblia diz que na revelação ele recebeu algumas instruções da parte do Senhor nosso Deus, as quais ele deveria escrever. E hoje nós temos aqui o livro de Apocalipse. E aqui nesse texto, quando nós olhamos aqui para esta narrativa bíblica, nós percebemos que há nesse texto duas afirmativas que foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. E nesta noite eu quero falar acerca dessas duas afirmativas que nós encontramos nesse texto que Jesus falou à igreja e que também serve para nós nestes últimos dias. A primeira afirmativa que eu encontro aqui nesse texto é a declaração que nos diz: venho sem demora. Esta é a primeira afirmativa que Jesus disse à igreja: venho sem demora. Quando nós olhamos aqui para esta afirmativa, nós percebemos que está se tratando de uma promessa que Jesus fez à sua igreja. E isto alegra os nossos corações, porque nós somos a igreja de Cristo. Essa promessa ela foi feita para nós que estamos servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma promessa que Jesus fez à sua igreja. Venho sem demora. Quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 14, versículo 1, até o versículo de número 3, nós percebemos que aqui está relatado a respeito desta promessa, desta primeira afirmativa que nós encontramos aqui nesse texto, feita pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Quando o Senhor, estando diante dos seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua. Ele prometeu que vem sem demora. Ele prometeu que vem buscar o seu povo. Um dia ele vai arrebatar a sua igreja para as mansões celestiais, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome. Então, aqui está a primeira afirmativa que Jesus fez à sua igreja. Nós encontramos aqui nesse texto: venho sem demora. Quando nós falamos a respeito desta afirmativa, que ele vem sem demora, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá pelo versículo 11.
quando Jesus ele está diante de uma multidão de discípulos, de aproximadamente 500 pessoas, lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, quando de repente ele começa a subir, ele começa a se tornar assunto aos céus. E a Bíblia diz que diante daquela cena, os discípulos ficam admirados, com seus olhos fitos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eles ficam olhando, Jesus vai subindo até que uma nuvem o oculta dos seus olhos. Mas a Bíblia diz que eles olhando aparecem entre eles 2 varões de branco. E esses varões de branco dizem para os discípulos o que está escrito no versículo 11 do capítulo 1. Eles disseram assim: por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. E então é fato que ele vai voltar. É certo que ele vem buscar o seu povo. Esta é uma promessa que Jesus Cristo fez à sua igreja. Quando nós olhamos também lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 até o versículo 52, está escrito, o apóstolo Paulo foi quem disse: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Então, meus queridos irmãos, que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, que nós possamos estar preparados, porque esta promessa ela foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele vai voltar para arrebatar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos aqui para esta primeira afirmativa de que ele vem sem demora, nós encontramos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos juntamente com eles a nos encontrarmos com o Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma promessa que alegra os nossos corações. Esta é uma promessa que nos faz jubilar na presença do Senhor nosso Deus. É uma promessa fiel, é uma promessa que vai se cumprir. Ele vai voltar para buscar o seu povo, ele vai descer para buscar a sua igreja. E eu me alegro neste momento, porque eu sei que vocês que estão acompanhando esta transmissão ao vivo também acreditam nessa promessa, também estão guardando este grande acontecimento que irá marcar a história da humanidade, o arrebatamento da igreja que irá acontecer num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Será algo muito rápido. A Bíblia também diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, está escrito: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 12, o Senhor Jesus Cristo disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a primeira afirmativa que eu encontro aqui nesse texto de Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 11, é que ele vem sem demora. Quem sabe diante desta afirmativa, possa ter alguém que esteja imaginando que a declaração diz: venho sem demora, e você pode estar imaginando, mas nós já passamos de 2000 anos, e ele disse: vem sem demora, mas nós precisamos
precisamos nos lembrar que na palavra de Deus está escrito que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, se 1000 anos para o Senhor é como um dia, agora que ele está no segundo dia, pode ser demorado para nós, mas para ele não é demorado. Ele vai arrebatar o seu povo, ele vem buscar a sua igreja. Quando nós falamos acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos que na época da igreja primitiva, eles tinham tanta convicção que Jesus voltaria nos seus dias, que eles não cumprimentavam mais uns aos outros com a paz do Senhor. O cumprimento deles era Maranata. Quando eles se encontravam com o irmão na rua, em casa, na igreja, eles diziam Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar aguardando. Jesus, ele pode retornar a qualquer momento, ele pode descer dos céus e ficar nos ares a qualquer instante, e faz-se necessário nós como os cristãos, nós que temos firme confiança no Senhor Jesus Cristo, permanecermos preparados, acreditando nesta promessa, porque ela vai se cumprir. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém, aí onde você está. Nós vamos aqui partir para a conclusão desta mensagem. Observe que a primeira afirmativa que nós encontramos aqui nesse texto é que ele disse que vem sem demora. A segunda afirmativa que nós encontramos aqui nesse texto é quando ele diz, guarda o que tens, bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe diante desta segunda afirmativa, você possa estar se perguntando, mas o que é que eu tenho, que eu preciso guardar? Quando nós passamos a observar nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que temos várias coisas recebido da parte do Senhor nosso Deus e precisamos guardar. Mas nesta oportunidade eu quero citar apenas duas coisas que nós temos e nós precisamos guardar. A primeira coisa que nós temos e precisamos guardar é a palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos a palavra e precisamos guardar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é o manual de regra, fé e prática, através do seremos abençoados grandemente pelo Senhor nosso Deus. E quando eu falo que nós precisamos guardar a palavra de Deus, eu me lembro do que está escrito no Salmo 119, no versículo 11. O salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque esta palavra é alimento para a nossa alma, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos restaura, é a palavra que te cura, é a palavra que faz milagres acontecer em nossas vidas. É por isto que nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Está escrito em Hebreus no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos guardar esta palavra maravilhosa. Jesus falando acerca da palavra, em Lucas, no capítulo 21, versículo 33, ele disse, passarão céu e terra, mas a minha palavra não passará. É por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque é a palavra que nos mantém firme e forte na presença do Senhor. Então, esta é a primeira coisa que nós precisamos guardar. E para finalizar, eu quero aqui destacar a segunda coisa que nós precisamos guardar. A segunda coisa é a nossa fé. Nós precisamos guardar a nossa fé. Não abra mão da sua fé.
Permaneça com fé na presença do Senhor Jesus Cristo. Permaneça aguardando a fé, porque está escrito na palavra de Deus que a fé é a vitória que vence o mundo. É por meio da fé que nós viveremos de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele falou acerca disso, quando já estava se despedindo da igreja. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos aqui duas afirmativas feitas pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. A primeira é: eis que venho sem demora. E a segunda: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então guarde isso no seu coração. Nós precisamos guardar pelo menos duas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa é a palavra de Deus e a segunda coisa é a nossa fé. Vamos guardar a fé. Vamos permanecer fiel ao Senhor nosso Deus e Ele irá nos recompensar. Ele nos dá vitória e nós estamos certos disso, que um dia nós vamos morar com Ele no céu. Ele prometeu vir nos buscar. Então, esteja preparado, esteja apercebido, esteja comprometido com a palavra, porque Ele vai cumprir com a sua promessa. Amém? Louvado seja Deus.